Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente voltando ao normal às nossas atividades. Eu não parei em nenhum momento, como vocês podem ver aqui, eu estava estudando, né? Parei para gravar esse react. Antes de começar o react aqui, que é sobre recessão dos Estados Unidos, né? Queria agradecer a um seguidor aqui do canal, a um inscrito aqui do canal, por ter feito uma doação nos últimos 7 dias no valor de R$ 50. Tá em anônimo, mas eu quero deixar aqui meu agradecimento sincero a você por confiar em mim, confiar no trabalho. E todas as doações que eu recebi por Pix estão guardadas. O valor está guardado no site, né? E eu vou usar ele para comprar material de estudo, né? Mais para frente. Então, muito obrigado. E o conteúdo de hoje parece que vai ser uma coisinha bem rápida, né? Vamos ter comentários aqui sobre um vídeo do José Cobori, recessão nos Estados Unidos. Como será o mundo após Donald Trump? Que é uma questão que eu acho que é muito importante para o momento atual, porque, né, o tarifaço que o Trump está colocando aí, né, porque é aquele negócio, se o Lula tarifa, se o Haddad põe imposto, é meme para tudo quanto é lado, né? É meme, o taxador, que não sei o que. Gente como o MBL põe a sua máquina de propaganda para funcionar, né? Agora, quando é o Trump taxando, todo mundo olha que taxação bonita, que taxação formosa, como é bom taxar os outros, né? Quando é alguém do lado deles taxando, é legal, é bom, é gostoso. Quando é alguém do outro lado taxando, é ruim. Então você vê como é que é aquele negócio. A realidade tem que ser moldada ao meu bel prazer. Uma coisa é boa quando me interessa, uma coisa é ruim quando me interessa, né? Mas vamos lá. José Cobori, recessão nos Estados Unidos. Olá, pessoal. Donald Trump realmente pauta a nossa agenda de conversas. Infelizmente, o que acontece nos Estados Unidos influencia a economia global. Afinal, uma recessão na economia estadunidense está em curso? Este é o assunto do vídeo hoje. Uma coisa interessante, o Cobori deu uma entrevista recente no Market Makers e ele conta um pouco a trajetória dele, de pensamento dele, que ele era um cara do mercado financeiro, ligado à corrente neoliberal, ele vai transicionando rumo à esquerda, né? Cobori, seja bem-vindo. Falta alguns passos, né? Você foi ali até no Keynes, leu Marx, vai no Marx, né? Aqui do lado de cá tem bolo e se você tratado com muito carinho, Cobori. Bem, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube. Hoje chegamos à marca de 500 mil pessoas inscritas Deixa eu ver se eu estou inscrito nessa no canal do comunidade Cobori. que se interessa Eu por estou inscrito. conhecimento de qualidade e por reflexões verdadeiras que buscam o melhor caminho em direção a uma sociedade mais justa para todos. E se você ainda não é inscrito no canal e o assunto de seu interesse é economia política, finanças ou estratégia empresarial, Economia política. Ter gente como o Cobori que resgata a raiz política da economia é muito importante. Não existe economia sem política, não existe política sem economia. As duas coisas são indissociáveis. Se você pegar os teóricos clássicos da economia, se pegar Smith, Ricardo, o próprio Marx, se pegar essa galera, eles debatem economia política, todos eles. Tá? A separação, a cisão dessas áreas vem posteriormente e é justamente com o interesse que vai abrir portas, que vai abrir o caminho para o neoliberalismo, de pensar a economia como algo monolítico, né? E como uma ciência exata que ela não é. e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever. E caso se inscreva, não esqueça de Cobori, sei que você não vai ver esse vídeo, mas veja, leia dos despossuídos. ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. O assunto do momento é de uma possível recessão na economia estadunidense e a preocupação. Só um comentário. A Goldman Sachs, antes de entrar para o assunto do vídeo propriamente dito, a Goldman Sachs, que é o maior grupo de investimento dos Estados Unidos, ano passado, a previsão deles de uma recessão para os Estados Unidos era de 30% e aumentando, tá? Preocupação óbvia que surgiu e abalou não só os mercados financeiros nos Estados Unidos, como todos os mercados do planeta, é como isso afetará a economia mundial.
Antes, vamos ver alguns dados que reforçam e induzem essa preocupação. As projeções do Federal Reserve de Atlanta apontam uma retração de 2,4% do PIB no primeiro trimestre de 2025, a pior queda desde a pandemia da Covid-19. O JP Morgan aumentou de 17%. Vale lembrar, só para lembrar aos senhores, tá? Por mais que você olha no gráfico das economias globais, você pega ali, você tem uma retração das economias diante da Covid, não necessariamente essa retração é por má gestão ou por fluxo de crise, qualquer outra coisa, né? É um efeito colateral da pandemia. Você tem uma retração da atividade econômica, né? E aí, consequentemente, vai ter uma retração do PIB. Isso é efeito cascata, né? Para 31% a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 7 pontos, também a maior desde a pandemia. E o legal, só um parênteses, o legal é que nos Estados Unidos hoje a moda é incendiar carro da Tesla, pichar suástica no carro da Tesla, você entendeu? Eu só acho que os norte-americanos estão aprendendo com os franceses, né? Que os franceses, por qualquer motivo, eles colocam fogo em carro, né? Um dado relevante para um país consumista, onde o consumo das famílias representa 2/3 da economia. Quando olhamos a identidade do PIB, a fórmula que sempre reforça. E esse dado é importante. O consumo das famílias representa 2/3 da economia dos Estados Unidos. O que acontece? Se você tem uma retração do consumo, você vai ter uma retração da economia. E aí você pega os dados de salário dos Estados Unidos, eles estão sem aumento de salário desde 2000 e... Não é desde 2000 não, desde 1980. Você pega de 80 para frente, com a implementação do neoliberalismo ali com o Ronald Reagan, você vai ver que o gráfico de produção de riqueza, de expansão da riqueza aumenta exponencialmente e os salários são estagnados. Então, ou seja, os salários nos Estados Unidos estão estagnados, o poder de compra, o poder de consumo dos trabalhadores nos Estados Unidos está estagnado há 45 anos. Tá? Reforço aqui nos conteúdos do canal, conseguimos ver claramente de onde vem a preocupação. Relembrando, o PIB é igual ao somatório do consumo das famílias, do investimento das empresas, dos gastos do governo e do saldo da balança comercial. Ou seja, C mais I mais G mais X menos M. Com a queda na confiança do consumidor, o C da fórmula tende a cair. As ações do Doge de Elon Musk visam derrubar o G da fórmula. Restam o I e o saldo da balança comercial. Uma das hipóteses é de que Trump, ingenuamente, acredita que suas ações aumentarão os investimentos produtivos no país e sua guerra tarifária trará resultados positivos na balança comercial, compensando assim a queda das outras duas variáveis da fórmula. Mesmo que essa hipótese ocorra, que para mim é muito remota, não será no curto nem no médio prazo. Por isso, ele mesmo já começa a admitir uma recessão na economia estadunidense. Na minha opinião, Trump está... Cara, não vai reverter. É aí que eu acho que é aí que está a questão, não vai reverter. O problema interno dos Estados Unidos é muito grande porque os Estados Unidos hoje você tem uma economia dominada pelo mercado financeiro, pela financiarização. Você tem um processo de alavancagem de capital fictício muito grande, né? Você teve recentemente o caso da DeepSeek destruindo um milhão de reais de ativos, né? Um bilhão de reais, um bilhão de dólares em ativos, né? Você teve o caso da DeepSeek. Você tem o Elon Musk perdendo 15% do valor de mercado ali da Tesla em 5 dias. Então você tem uma destruição de muitos ativos nos Estados Unidos pela queda da bolsa, né? Não é as medidas do Trump que vai reverter isso, né? O que você tem hoje nos Estados Unidos? Um processo intenso de destruição de capital fictício, né? Porque, cara, não adianta nada um CEO de uma empresa, ou Elon Musk, não, porque nós vamos para Marte, nós vamos produzir isso, nós vamos produzir aquilo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e papapá, e vai. Não vai. Aprende uma coisa. Essas palestras do Elon Musk prometendo, é só para alavancar as ações das empresas dele para cima, para atrair mais investimento. Ele não vai entregar aquilo ali tudo. Enquanto ele tá
prometendo que vai produzir robôs em massa, que não sei o que isso vai aumentar a produtividade, aí vai aumentar a produtividade. A China já tem isso. A China já está produzindo robô em massa, a China já tem uma porrada de coisa. Qual que é a diferença da China? Que a China consegue avançar, os Estados Unidos não. A China tem indústria, os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos tem um monte de empresa com valor que não é real. E aí é o principal fator, aonde o capital real do mundo está alocado. Na China. Uma a cada 3 fábricas do mundo é na China. Aonde boa parte do capital fictício do mundo está alocado, nos Estados Unidos. O que acontece quando o capital real destrói capital fictício? Você tem recessão, velho. Pois bem. Criando uma tempestade perfeita. Corre um sério risco de gerar uma estagflação, o pior dos cenários econômicos. Uma recessão com inflação. Cenário em que, se ele gerar estímulos para sair da recessão, alimentará ainda mais a inflação. E se impor restrições para combater a inflação, aprofundará ainda mais a recessão. Como capitalista selvagem, ele... Então, e aí é aquela questão, olha para você, vamos só voltar aqui para entender bem o argumento do Cobori, tá? Na minha opinião, Trump está criando uma tempestade perfeita. Corre um sério risco de gerar uma estagflação, o pior dos cenários econômicos. Uma recessão com inflação. Cenário em que, se ele gerar estímulos para sair da recessão, alimentará ainda mais a inflação. E se impor restrições para combater a inflação, aprofundará ainda mais a recessão. Então, olha para você ver, é uma armadilha, é uma parada de duplo sentido, né? Que tem duas vias, que qualquer decisão que ele tome é ruim. Como capitalista selvagem, ele deveria saber que os mercados não convivem bem com indecisões. Suas ameaças e recuos geram instabilidade pela incapacidade que impõe ao setor privado de planejar seus investimentos para se proteger da própria guerra comercial desencadeada por ele. Donald Trump... E ó, guerra comercial que a China está ganhando. Tá? Tem um vídeo do próprio Cobori falando que a China já superou os Estados Unidos, gente. Você entendeu? Ah, não, mas o PIB, gente, PIB não é tudo. A capacidade produtiva da China é infinitamente maior que a dos Estados Unidos. Deveria saber também do que os economistas chamam de dollar smile, o sorriso do dólar. Uma imagem que simboliza que quando a economia dos Estados Unidos se fortalece, o dólar se valoriza. E quando a economia vai mal, também se valoriza, pois há o fenômeno chamado flight to quality, o voo para a qualidade. Parece um contrassenso, mas quando os Estados Unidos estão mal, eles puxam a economia mundial para baixo. E com tudo indo de mal a pior, os investidores correm para os títulos do Tesouro Americano, fazendo com que o dólar se valorize. Por que eu digo isso? Porque com o dólar se valorizando, as exportações do país se tornam ainda menos competitivas nos mercados globais. Exportações que já estarão prejudicadas pelas tarifas criadas pelo seu governo. Não, mas eu acho que não só a questão tarifária. Eu acho que a questão ali para mim não é só a questão tarifária, porque é o seguinte, você tem os produtos dos Estados Unidos. Hoje a China entrega os mesmos produtos que os Estados Unidos entrega, com mais qualidade, com mais rapidez e com preço abaixo. Gente, celular. Né? Meu celular já tá velhinho, coitado, é um Redmi Note 8 ainda. Celular é para quê? Ele é para ligar, para você ter acesso à internet, para você tirar foto. Não é? Um Redmi faz a mesma coisa com o iPhone. A Huawei já faz celulares melhores que a Apple há um bom tempo. Então, quando você pega e olha os produtos chineses, essa ideia de trabalho escravo na China já não existe, gente. Nunca existiu. Mas vamos lá. Pulando a fábula criada pelos Estados Unidos. Aquele negócio que o produto chinês é ruim. Não é. Não é. Você entendeu? Hoje, a coisa mais comum que tem é você trombar com um carro chinês na rua. Todos os dias que eu saio de casa para ir no mercado, eu vejo pelo menos um carro chinês. Ou é da Chery, ou é o BYD, normalmente costuma ser um BYD, ou é um GWM. O que antes era aquele negócio distante, a China lançou carro elétrico, tá, mas tá lá. Não, gente, hoje está no nosso dia a dia. Os produtos chineses
né? A indústria chinesa está presente no nosso dia a dia. Vocês querem um exemplo prático? Pode pegar o modem que você usa de internet na sua casa. Se ele não é da Huawei, ele tem componentes da Huawei. Aquela ideia que a gente tinha de uma indústria norte-americana onipresente no nosso dia a dia já mudou, já não é mais, né? E o próximo passo da China é a indústria de cinema, né? Porque a indústria de videogame esse ano eles vão vir com tudo, tá? É a indústria do cinema, que inclusive tem aquela animação chinesa que a galera quer ver, muito ver, né? E aí essa questão, essa perda da participação, essa perda desse, de- dessa, dessa capilaridade dentro dos mercados, os Estados Unidos está perdendo por causa de quê? Porque simplesmente eles não têm capital produtivo, eles vendem produtos muito caros comparado com os produtos chineses. A China, por uma questão de escala, ela consegue baratear muito mais um celular, uma televisão, qualquer coisa, né? Gente, pelo amor de Deus, você vai na internet, um Redmi é coisa de 1.500 contos, você pega um celular bom, entendeu? Que vai funcionar um tempo, vai durar um tempo com você. Você vai comprar um iPhone a R$ 9.000, velho. R$ 9.000. Enquanto esse aqui, tá, beleza, ainda é pouco caro, um salário mínimo no celular, concordo, é um pouco delicado, é um salário. O da Apple é que? É 6 salários? Sabe? Essa tempestade perfeita que Donald Trump está criando afetará negativamente toda a economia mundial. Ninguém sairá ileso dessa guerra. A desorganização das cadeias. Cara, ninguém sairá ileso, acho que depende. Tem como a gente sair ileso sim. Tem como a gente sair ileso sim. Mas aí é uma questão que é uma política de industrialização forte, e aí você tem que buscar parceiros comerciais que façam transferência de tecnologia. O único país que faz isso é a China, né? E se negociar com o governo chinês pedindo a instalação de zonas especiais com transferência de tecnologia, eles fazem. Eles fazem isso com diversos países da África. Cadeias globais de suprimentos vai prejudicar o comércio mundial e todos os países sentirão os efeitos negativos das táticas e apostas de um líder irresponsável. Cara, mas aí que está a questão. Eu acho que internamente os problemas são tão graves que os Estados Unidos vai cair de podre. Minha hipótese mais provável é que Trump acredita que a economia de seu país vai piorar no curto prazo para melhorar no longo prazo. Sua tática de guerra comercial é a substituição das importações, forçando o retorno das manufaturas para os Estados Unidos. Ele parece não vislumbrar nesse futuro desejado dois detalhes: manter a hegemonia do dólar e ao mesmo tempo tornar suas exportações competitivas não é crível. Ele não está no século XVIII de Alexander Hamilton. Levantar barreiras protecionistas agora para reindustrializar o país e dominar o comércio mundial novamente também não é crível. Estamos no século XXI. O mercado global não irá aguardar o fortalecimento da economia estadunidense. E até porque você tem um outro parceiro comercial muito mais interessante que te oferece uma escala de. Gente. O que eu tô te falando não é algo que eu tô tirando da minha cabeça. Saiu o documento do Pentágono falando sobre isso. Enquanto os Estados Unidos produz um porta-aviões, a China produz 200. A fábrica de carros da Xiaomi, que é 100% automatizada, ela produz um carro elétrico. Ouçam bem o que eu estou falando. A Xiaomi produz um carro em 45 segundos. Qual empresa norte-americana te dá essa escala? Um carro a cada 45 segundos. O mundo é outro, estará reorganizado e quando os Estados Unidos acordarem, serão apenas mais um. Quem sabe A a Inglaterra realidade está aí para material provar isso. imposta aos cidadãos estadunidenses possa deter os delírios de Donald Trump. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Vou deixar um like aqui no canal do Cobori, mas vamos voltar aqui. Eu acho, sinceramente, tipo assim, não tem como voltar atrás. A questão não é se os Estados Unidos vai cair, a questão é como eles vão cair. Vocês entendem? E é lógico, eu vou ser honesto, eu tô feliz pra caralho de estar vivo e ver a queda do Império, mas, cara, é tipo assim, quem que vai pagar a conta?
Você entendeu? Beleza, você vai destruir, os Estados Unidos vai acabar, vai virar o quê? Vai separar os estados e cada estado vai continuar independente? Como é que vai ser? Porque a probabilidade de ali, gente, ali é o país com maior chance de acontecer uma guerra civil hoje. É o país onde se tem maior número de armas em circulação, tá? E aí você pega, por exemplo, o histórico das revoluções que aconteceram, né? Você tem hoje nos Estados Unidos, ó, grupos, milícias sendo organizadas, tem grupos negros tendo aula de tiro para matar nazista dentro dos Estados Unidos hoje. Aí quando você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, o que acontece com a Revolução Francesa? Lógico, você tem outros processos específicos, mas para a massa se organizar e destruir aquela forma de sociedade, você tinha aqui uma legião de famélicos, você tinha uma pobreza generalizada, você tinha uma concentração de renda muito evidente. Quando você tinha o rei e os seus lacaios vivendo muito bem, você tinha uma massa muito grande empobrecida, que é o cenário dos Estados Unidos hoje, gente. Os Estados Unidos hoje é o país que tem maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A galera adora falar, não, porque o socialismo tem pobreza. Você vai na China, o índice de pobreza dos caras é muito baixo, né? E eles prometem, até 2035 eles vão acabar com a pobreza dentro do próprio país. Eles acabaram com a pobreza extrema, estão a caminho de acabar com a pobreza. Hoje um chinês recebe mais que um brasileiro. Hoje um chinês tem um poder de compra maior do que o do norte-americano. Vocês entendem? No mais, é isso, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Muito obrigado à pessoa que fez a doação, tá? O anônimo, muito obrigado, tamo junto, né? Vai virar livrinhos para estudo. Um beijo enorme no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!